Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ministro da Guerra. A posição que Zanjou Jianqiun almejava era significativa para qualquer um. Nenhuma implantação no departamento de pessoal militar poderia contornar as ordens do Ministro da Guerra. Ao contrário do anterior Ministro da Guerras, Zanjou Jianqiun possuía tanto poder quanto ambição. Se ele subisse para essa posição, não havia como ele se contentar em ser um fantoche que se submeteria a qualquer um. Esta era precisamente a razão pela qual o tópico sobre a promoção de Zanjou Jianqiun havia sido adiado por tanto tempo. Até o tio mais velho Wang Jing teve que reafirmar esse assunto com Wang Chong 2 vezes antes de concordar em tomar uma posição. Zanjou Jianqiun era um estranho na corte real. Ele era uma variável incontrolável cuja aparição bagunçaria a distribuição de poder. Isso era exatamente o que os veteranos da corte real temiam nele. O protetor-geral do Sul se tornar o ministro da guerra de repente não era brincadeira. Enquanto esses pensamentos surgiam na cabeça de Wang Chong, ele rapidamente recuperou a calma enquanto ficava ao lado do tio mais velho Wang General. Irmão Zanjou, eu o fiz esperar. Ao mesmo tempo, o tio mais velho Wang Jing também estendeu a mão como um gesto de cortesia e caminhou para a frente. Em todo o clã Wang, a única pessoa que tinha posição igual a este protetor-geral do Sul era provavelmente Wang General. A única diferença entre eles era que Zanjou Jianqiun era um oficial militar, enquanto Wang Jing era um funcionário do governo. Embora suas áreas de especialização não se sobrepusessem, as credenciais de Wang Jing na corte real não eram inferiores às de Zanjou Jianqiun. Na verdade, devido à posição do clã Wang, ele havia participado do processo de decisão que determinava a promoção de Zanjou Jianqiun. Nesse sentido, sua influência realmente excedia a de Zanjou Jianqiun. Era para saciar seu desejo por tal poder que Zanjou Jianqiun queria entrar na corte real. Este deve ser o famoso jovem gêmeo do clã Wang, Wang Chong. Depois de conversar com Wang Jing, Zanjou Jianqiun não se sentou, mas em vez disso voltou seu olhar significativamente para Wang Chong. Obrigado, senhor, por seus elogios indevidos, eu sou de fato Wang Chong. Ainda não expressei minha gratidão a você pelo caso dos comandantes regionais. Como Zanjou Jianqiun havia voltado seu olhar para ele, não havia necessidade de Wang Chong se conter também. Ele deu um passo à frente e se curvou graciosamente para o último. Não há necessidade de agradecimentos. Zanjou Jianqiun acenou com as mãos casualmente. Era um assunto envolvendo o destino do Império, eu só o ajudei por minha própria consciência. Não há necessidade de pensar muito nisso. Em vez disso, apesar da pouca idade do jovem mestre Wang, o fato de você possuir um julgamento tão astuto, magnanimidade e um coração que se preocupa com a nação é verdadeiramente raro. Você certamente alcançará grandes coisas no futuro. Ele havia notado Wang Chong assim que o jovem começou a subir as escadas. Talvez Wang Chong pensasse que não atrairia atenção apenas mantendo um perfil baixo, mas isso era impossível por si só. Havia duas pessoas principais que ele queria conhecer ao convidar o clã Wang para a taverna dos 10 sóis dos Goguryeo. Primeiro, seria o influente Wang Jing, que detinha a maior parte da autoridade no clã, e o outro seria o orgulhoso descendente do clã Wang, que causou tanto alvoroço com suas ações. Humilde quando necessário, franco quando preciso, magnânimo no discurso, gracioso nos gestos, uma posição que nem o rebaixa nem ultrapassa seus limites. Como era de se esperar de um descendente de um clã prestigioso? Todos afirmavam que com apenas Wang Jing sustentando o clã Wang certamente declinaria quando Wang Jiuling morresse. Pelo que parece agora, esse não parece ser o caso. A prosperidade do clã Wang sobreviverá por mais uma geração, pensou Zanjou Jianqiun enquanto instantaneamente fazia um julgamento preciso do clã Wang. O Duque Gil estava velho, e Wang Jing já havia alcançado o auge de sua carreira. Como tal, o futuro do clã Wang repousava sobre os ombros dos descendentes da terceira geração. Entre todas as crianças do clã Wang, a mais destacada era claramente Wang Chong. Apesar de sua pouca idade, ele havia conhecido o sábio imperador e conseguiu sair vivo da prisão imperial. Sem mencionar, ele estava atualmente favorecido pelo sábio imperador, então seu futuro provavelmente seria ilimitado. Em seu tempo, independentemente de ser Wang Jing ou Zanjou Jianqiun, nenhum deles conseguiu receber o favor do imperador. Enquanto Wang Chong não cometesse um erro grave, ele certamente se tornaria outra figura influente na corte real. Tendo lido o pulso do clã Wang, Zanjou Jianqiun entendeu o que tinha que fazer para reforçar sua posição na capital. Neste momento, uma risada alta repentinamente soou, capturando a atenção de todos. Wang Chong se virou e viu uma figura saindo de um dos compartimentos no terceiro andar neste momento muito oportuno. Esta pessoa estava vestida com uma túnica branca e um coroa preta. Ele tinha uma disposição graciosa reminiscente de um estudioso. Yang Zhao. Reconhecendo essa figura, Wang Chong caiu em um curto momento de pensamento. Yang Zhao claramente havia chegado cedo, mas escolheu permanecer fora de vista no compartimento ao lado.
Só depois que Zanjou Jianqian cumprimentou tanto seu tio mais velho quanto ele é que ele escolheu aparecer no momento certo. Isso parecia ser o efeito que Zanjou Jianqian e Yang Zhao estavam intencionalmente buscando. Senhor Zanjou, como está? Eu estou certo, não estou. Yang Zhao riu calorosamente. De fato. O jovem mestre Wan é realmente um excelente jovem, um dragão que voa acima de todos os homens. Como uma pessoa que vem do nobre clã Wan poderia ser comum? Zanjou Jianqian sorriu em resposta. O tom que Zanjou Jianqian e Yang Zhao usaram um com o outro era muito mais casual e íntimo, como se fossem verdadeiros irmãos. Com apenas um olhar, era certo que eles tinham um relacionamento profundo. Somos todos uma família. Venha, Sr. Wan, por favor, sente-se. Com uma risada amigável, Yang Zhao se aproximou com a mão levantada. Surpreendentemente, ele realmente ultrapassou seus limites e convidou Wan Zhen para se sentar no lugar do anfitrião, Anzhou Jianqian. No entanto, Anzhou Jianqian continuou sorrindo cordialmente, não dando a mínima atenção. O que está acontecendo? Observando essa cena peculiar, as sobrancelhas de Wan Zhen se contraíram levemente em surpresa. Ele conhecia o relacionamento entre Yang Zhao e Zanjou Jianqian, mas parecia que a dupla era muito mais íntima do que ele esperava. Por outro lado, tendo esperado por isso, Wan Shong não ficou surpreso. Afinal, Anzhou Jianqian era o apoio de Yang Zhao. Quando a consorte Taizen ainda não havia subido para sua posição atual, Anzhou Jianqian já havia expressado seu apoio a Yang Zhao em Anan, e até lhe deu uma grande quantia para que ele pudesse fazer a jornada até a capital. É preciso saber que Yang Zhao não passava de um marginal baixo na época, sem mencionar um jogador compulsivo. A única coisa notável sobre ele era que ele era o primo em nome da consorte Taizen. Sob tais circunstâncias incertas, Zanjou Jianqian ainda escolheu gastar uma grande quantia para investir em Yang Zhao e tratou o último com respeito. Nesse aspecto, ele era verdadeiramente uma pessoa decisiva. No entanto, o que Zanjou Jianqian nunca poderia ter esperado era que Yang Zhao realmente jogaria fora todo o seu dinheiro assim que chegasse à capital, resultando no caso entre ele e Wan Shong. Felizmente, o investimento de Zanjou Jianqian acabou valendo a pena. Mesmo que a consorte Taizen estivesse em uma posição de poder, Yang Zhao não se esqueceria do favor que o outro lhe mostrou naquela época. Sabendo desse relacionamento entre a dupla, Wan Shong não ficou muito surpreso. Por outro lado, Yang Zhao continuou piscando incessantemente para ele como um gesto amigável, deixando Wan Shong rindo por dentro. Você está sendo muito educado. Decidindo não pensar muito nisso, Wan Zhen levantou a mão direita educadamente para Yang Zhao ir primeiro também. Com o anfitrião e os convidados sentados, uma atmosfera animada começou. O design do assento era extremamente elaborado. Para ganhar mais dinheiro, os Goguryeo pareciam ter investido muito nos móveis também. Assim que Wan Shong se sentou, ele começou a examinar seus arredores. O clã Wan não era o único convidado para o banquete. Havia alguns outros no terceiro andar também. Com um rápido olhar, a maioria deles eram subordinados de Zanjou Jianqian, enquanto os outros provavelmente eram seus aliados na capital. Tendo servido como protetor-geral do Sul por tantos anos, era impossível para uma pessoa tão ambiciosa quanto Zanjou Jianqian não ter plantado nenhum homem na corte real. Eu me pergunto quais desses homens são Shen Yuzongton e Zhang Ventu, pensou Wan Shong. Todos os homens que Zanjou Jianqian trouxe tinham ombros largos e uma disposição poderosa, cheirando fortemente a matança. Era claro que eles eram comandantes importantes no exército. Mas de todos eles, Wan Shong só estava preocupado com Shen Yuzongton e Zhang Ventu. Ambos tinham grande significado para Wan Shong e a Grande Tang, só que ele nunca havia conhecido nenhum deles antes. Havia uma boa chance de Zanjou Jianqian trazer seus ajudantes mais próximos para a capital com ele, mas Wan Shong não tinha certeza se eles estariam aqui também. Normalmente falando, Wan Shong deveria ser capaz de deduzir algo com as posições dos assentos. À esquerda de Zanjou Jianqian estava Yang Zhao, enquanto à sua direita estava um homem de aparência inteligente com um bigode. Ao invés de um soldado, ele parecia mais um estrategista. Assim, Wan Shong foi incapaz de deduzir quem era Shen Yuzongton e quem era Zhang Ventu, ou se eles estavam mesmo aqui no momento. Homens, sirvam os pratos. No final da mesa, Anzhou Jianqian levantou a mão e acenou para os garçons servirem os pratos. Seus gestos mostravam a natureza direta de um homem militar. Por outro lado, havia uma atmosfera bizarra envolvendo os Goguryeo, mas eles também começaram a trabalhar. Logo, alguns pratos de pratos requintados foram servidos, peixe já de suculento, clãs suculentos refogados, prosperidade do dragão e da fênix e frango da consorte esmeralda. Estes eram pratos extravagantes. Bem no centro da mesa, um leitão assado perfumado com sua pele crocante perfeita e aroma perfumado foi colocado. Em um instante, a atmosfera do banquete ficou animada. Embora Wan Shong tivesse pouca boa vontade para com os Goguryeo, ele teve que admitir que muito esforço foi colocado para tornar cada detalhe desta taverna requintado. Cada um desses pratos possuía aparência, fragrância e sabor distintos.
Apenas suas aparências já aguçavam o apetite. O pavilhão da vasta garça dificilmente poderia se comparar a isso. Ouvi dizer que os Gogurion adoram o corvo de 3 pés, que é uma representação do sol. Como tal, eles nomearam este lugar Taverna dos 10 Sóis. Não é fácil para nós nos reunirmos assim, então permita-me tratar vocês com este grande banquete aqui nesta Taverna dos 10 Sóis. Todos vocês devem se certificar de se divertir muito hoje. Zanjou Jianqion disse. General, você está sendo muito educado, a multidão respondeu rapidamente. De toda a taverna, o único que tinha posição igual a ele e era digno de tais palavras era o General. Como os outros poderiam ousar aceitar tal cortesia dele? Não há necessidade de cerimônia hoje. Irmão Jiexin, eu tenho estado em admiração por você por muito tempo, e sempre quis conhecê-lo e conversar com você. Uma pena que uma oportunidade nunca se apresentou no passado. É verdadeiramente um prazer conhecê-lo hoje. Irmão Zanjou, você está sendo muito educado. Assim que você entrar na corte real, haverá muitas chances para nos encontrarmos, o Anjin respondeu com uma rara gentileza. Era assim que a política funcionava. Zanjou Jianqion ainda podia ser um homem militar no momento, mas assim que ele se tornasse o ministro da guerra, a situação seria completamente diferente. Ambos certamente precisariam da ajuda um do outro no futuro, então era imperativo manter laços amigáveis. Então agradecerei ao irmão Jiexin por suas palavras auspiciosas. Ouvindo essas palavras, os olhos de Zanjou Jianqion se iluminaram, e seu humor imediatamente subiu. Venham! Pelas palavras do irmão Jiexin, vamos fazer um brinde. Taças de vinho se cruzaram, e até o Anshong também levantou a sua e tomou um gole. Afinal, quem ousaria desprezar um gesto amigável do protetor-geral do Sul? Com uma taça de vinho engolida, o relacionamento entre os dois se tornou mais cordial. Embora os dois não tivessem se conhecido antes, eles pertenciam à mesma geração. Eles já haviam ouvido falar um do outro e também estavam muito familiarizados com os assuntos do outro. Zanjou Jianqion até sabia que o nome privado de Wu Anzhen era Jiexin, e Wu Anzhen também ignorou as formalidades usuais para se dirigir a outra parte intimamente como irmão Zanjou. Irmão Jiexin. Colocando a taça de vinho de lados, Zanjou Jianqion falou com sinceridade. Não há necessidade de eu esconder nada antes do irmão Jiexin. Depois de passar décadas na fronteira, espero seguir em frente e entrar na corte real. Eu realmente desejo vencer a seleção para ministro da guerra desta vez. Dado que o irmão Jiexin é um funcionário influente e um veterano da corte real, espero que você possa me dar alguns conselhos. Serei extremamente grato a você se puder fazer isso. Essas palavras imediatamente deixaram todo o andar em silêncio. Todos os olhares caíram sobre Wu Anzhen em um instante. Homens do gosto militar gostavam de ir direto ao ponto, e embora Zanjou Jianqion abrigasse grandes ambições, ele não era exceção à regra. Embora um dos objetivos deste banquete fosse se familiarizar com Wu Anzhen e forjar conexões com o clã Yuan, o que mais preocupava Zanjou Jianqion era sua promoção a ministro da guerra. Irmão Zanjou, eu entendo. Wu Anzhen acariciou a barba com um olhar contemplativo. Ele não ficou surpreso com a pergunta abrupta de Zanjou Jianqion. Ele estava esperando por essa pergunta dele desde que recebeu a carta de convite. O irmão Zanjou contribuiu muito para a Grande Tang, mantendo a paz e a estabilidade indiana. Com essa credencial, é mais do que suficiente para você se tornar o chefe do departamento de pessoal militar. Com base em minhas estimativas, há pelo menos 40% de chance de o irmão Zanjou emergir vitorioso na seleção. 40%. Zanjou Jianqion não conseguiu esconder a decepção que sentiu. Depois de tudo que ele fez, ele não estava contente com apenas 40% de chance. Essas não eram as palavras que Zanjou Jianqion queria ouvir. No entanto, dada a experiência de Wu Anzhen, era improvável que ele estivesse errado sobre isso. Ele também não achava que Wu Anzhen mentiria para ele sobre isso. Esta também era a razão pela qual ele era extremamente respeitoso com Wu General. Apenas 40%? Eu imploro ao irmão Jiexin que me oriente sobre o que devo fazer. Certamente retribuirei o favor no futuro. Zanjou Jianqion respondeu com sinceridade. Zanjou Jianqion parece estar mais ansioso do que eu pensava, observou Wan Shong, olhando para a cena calmamente do lado. Uma pessoa da posição de Zanjou Jianqion não se rebaixaria a voltar atrás em sua própria promessa. Como ele deu sua palavra, ele certamente a cumpriria no futuro. Ele poderia ter mencionado isso em particular, mas escolheu falar abertamente neste banquete. Isso refletia o quão ansioso ele estava com esse assunto. Talvez ele estivesse esperando muito tempo, ou talvez ele pensasse que esta era a última oportunidade que teria, mas Wan Shong podia sentir que Zanjou Jianqion estava realmente colocando tudo em jogo para assumir a posição de ministro da guerra. Pensar que eu ainda tinha uma pequena esperança de reter Zanjou Jianqion em Jianan, parece que é totalmente impossível agora, pensou Wan Shong. Zanjou Jianqion era como um pilar estabilizador para a região sudeste do império.
Parte da razão pela qual os eventos no futuro se tornaram como foram foi devido a ele deixar à força sua posição como protetor geral para entrar na corte real. Sua ausência deixou um buraco nas defesas de Jiannan para inimigos poderosos como Menshizao e Tsang explorarem. Mas apesar de estar ciente de tudo isso, havia pouco que Yuan Shong pudesse fazer. O rio flui para baixo e um humano sobe. Esta é a maneira natural das coisas. A determinação de Zanzhou Jianqian não era algo que Yuan Shong pudesse mudar, então ele só podia suspirar com pesar. É melhor para o irmão Zanzhou ficar quieto durante este período. Acariciando a barba, Wang Zhen falou casualmente, mas seus olhos brilhavam com a sabedoria que ele acumulou de décadas na política. Irmão Zanzhou, você sabe de onde vem o maior impedimento para sua promoção? Rei Qi? O clã Yao. Zanzhou Jianqian perguntou, testando. Na verdade, mesmo que Wang Zhen afirmasse essas palavras, ele nunca acreditaria. Ele já havia se comunicado com ambos, e eles expressaram seu apoio à sua promoção. Mas era exatamente aí que estava o problema. Ninguém estava se opondo à sua promoção, mas de alguma forma, o assunto parecia ter parado completamente. Claro que não. Como poderia ser eles? Wang Zhen riu enquanto levantava sua taça de vinho e tomava um gole. É Fumen Linsha, Gou Seiji, Jeshuan e os outros generais no exército. Isso é especialmente verdade para o protetor-geral do leste Zhang Shougui também. Ao ouvir a resposta de Wang Zhen, Anzhou Jianqian e seus subordinados de Jiannan ficaram surpresos. Até Yuan Shong ficou levemente surpreso com essa resposta. Yuan Shong só ouvirá fragmentos do assunto da corte real e nunca tentará analisá-lo. No entanto, até ele podia dizer que o assunto sobre a promoção de Zanzhou Jianqian estava parando por muito tempo. Em sua visão, isso era obra dos vários poderes na corte real na esperança de afastar o estranho Anzhou Jianqian. Mas o tio mais velho Wang Zhen deu uma explicação muito diferente para o assunto. Embora Yuan Shong tenha ficado surpreso com as palavras inicialmente, ele logo entendeu o que seu tio mais velho estava querendo dizer. Pense nisso. Como generais e protetores gerais colegas, Fumen Linsha, Gou Seiji, Jeshuan e Zhang Shougui também fizeram grandes contribuições para a Grande Tang. Se o irmão Zanzhou pudesse entrar na corte real, eles não teriam os mesmos pensamentos também. Wang Zhen acariciou a barba. Devido às muitas implicações de cada ação, os assuntos da corte real não podiam ser entendidos tão facilmente. Zanzhou Jianqian podia ser uma força formidável no exército, mas ele estava faltando experiência na corte real. A oposição a Zanzhou Jianqian não vinha apenas dos vários clãs e nobreza na capital, mas também dos generais e comandantes no exército. Eles ousam. O rosto de Zanzhou Jianqian imediatamente ficou lívido. Na verdade, ele só estava fazendo a pergunta para testar Wang Zhen, ele não esperava receber uma resposta concreta. No entanto, depois de ouvir a resposta que Wang Zhen deu, seu rosto imediatamente escureceu completamente. Se fosse apenas oposição das facções na capital, ele poderia simplesmente visitá-las utilizando sua identidade como protetor geral do Sul. Não importa o que acontecesse, os outros ainda teriam que vender-lhe esse favor. Zanzhou Jianqian estava confiante de que mesmo que não pudesse convencê-los a apoiá-lo, ele poderia pelo menos convencê-los a retirar sua oposição. Esta era a vantagem que ele possuía como recém-chegado. Como ele não tinha muito contato com nenhuma facção, ele não tinha nenhum rancor ou hostilidade com ninguém. Mas se a oposição viesse do exército, do protetor-geral do oeste, protetor-geral das regiões ocidentais, general Big de Jeshuan e outros generais desse nível, esse assunto se tornaria problemático. Em termos de mérito, eles não ficavam atrás dele. Ele ainda poderia sair e pregar sobre suas contribuições antes de Wang Zhen, Yao Guan e os outros, mas antes de Fumen Linsha e os outros, havia muito pouco que ele poderia dizer. Além disso, devido à falta de batalhas importantes em Jiannan, Anzhou Jianqian poderia até ceder a eles em certos aspectos. Senhor Yuan, a solução para esse assunto. Yang Zhao falou ansiosamente. Até ele não conseguiu conter sua ansiedade depois de ouvir tudo isso. Embora fossem apenas deduções de Wang Zhen no momento, Yang Zhao podia dizer que havia uma grande chance de que esse fosse o caso. Depois de se familiarizar com vários funcionários influentes no tempo que esteve na capital, ele pensou que havia obtido um bom controle sobre os assuntos da corte real e se sentiu orgulhoso disso também. Mas neste momento, ele percebeu que havia sido muito superficial. No final, ele ainda era um amador ignorante. Fumen Linsha e Gou Seiji são generais estabelecidos na Grande Tang, e eles têm suas conexões na corte real. Mas se for apenas eles, o irmão Zanzhou não precisa se preocupar muito. Afinal, eles têm uma falha fatal que os impede de competir com você. Nos séculos de história da Grande Tang, nunca houve um ministro da Guerra Gao. Mesmo se voltarmos mais para trás nas dinastias anteriores, nunca houve tal precedente. Assim, a pessoa contra quem o irmão Zanzhou deve se precaver é o protetor-geral do leste Zhang Shougui. Wang Zhen disse. Antes que os outros pudessem reagir, surpresa apareceu nos rostos de Zanzhou Jianqian e do estrategista de meia-idade ao seu lado.
Assim como o irmão Zanzhou, Zanshougi é um protetor geral do Império. Com seu exército, ele suprime o Império Goguryeo, Khitan, Kumushi e o Kanato Turco-Oriental. Seus meios são semelhantes aos do irmão Zanzhou, talvez até um pouco mais dominadores. Se o irmão Zanzhou espera entrar na corte real, ele é a pessoa contra quem você deve tomar cuidado. O Anjen falou lentamente. Por outro lado, o Anshong caiu em pensamento profundo ao lado. Esta era a primeira vez que ele entrava em contato com um assunto como este. Pode-se dizer que o assunto por trás da promoção de Zanzhou Jianqian havia exibido as complexidades da corte real claramente. Política sempre foi a fraqueza de Yuan Shong, então ele escolheu permanecer em silêncio, observar a situação e aprender com ela. Mas este não deveria ser o lugar onde as ambições do irmão Shougi estão. Zanzhou Jianqian disse com uma expressão sombria. O nome do protetor-geral do leste Zanshougi pesou sobre ele fortemente, como a sombra de uma montanha imponente. Ambos eram pesos pesados no exército, mas um estava estacionado no leste enquanto o outro estava estacionado no sul, então não havia muita interação entre eles. Mas Zanzhou Jianqian sabia que as credenciais de Zhang Shougi eram muito mais profundas do que as dele. As conquistas de Zanzhou Jianqian estavam centradas na região de Anan, enquanto as realizações de Zhang Shougi se estendiam de Tsang aos canatos turcos oriental e ocidental, e de Goguryeo até Kumushi. Desde sua juventude, ele mostrou talento surpreendente e conquistas incríveis. E ao contrário dele, Zhang Shougi já teve a chance de entrar na corte real para se tornar o primeiro-ministro. Até generais antigos como Fu Menlin e Gou Seuji estavam cheios de medo dele. Se Zhang Shougi competisse pela posição de ministro da guerra, o outro lado certamente se mostraria um oponente poderoso sem precedentes. O único consolo que ele teve foi que o olho de Zhang Shougi estava no assento do primeiro-ministro, um objetivo final muito mais alto que o dele. Não há erro que o olho de Zhang Shougi esteja no assento do primeiro-ministro, mas o irmão Zanzhou considerou as consequências se você se tornasse o ministro da guerra. Em um instante, toda a taverna ficou em silêncio. As sobrancelhas do estrategista ao lado de Zanzhou Jianqian estavam se franzindo lentamente. Ele já entendia o que o Anjen estava querendo dizer. A promoção de Zanzhou Jianqian não afetava apenas a corte real, afetava todo o exército também. Se ele se tornasse o ministro da guerra, significaria que Zhang Shougi, Gou Seuji, Fu Menlin, Ge Xuan e os outros generais cairiam sob sua jurisdição, e ele poderia potencialmente contê-los com sua autoridade. Assim, mesmo que sua ambição não estivesse em se tornar o ministro da guerra, eles não permitiriam que Zanzhou Jianqian ascendesse à posição. Nesse aspecto, todos eles compartilhavam o mesmo interesse. Ouvindo essas palavras, a testa de Zanzhou Jianqian sem querer se enrugou. Ele já estava ocupado com os assuntos da corte real. Se houvesse objeções severas do exército também, as chances de ele se tornar o novo ministro da guerra se tornariam extremamente baixas. Posso saber se o irmão Jiexin tem algum plano em mente? Zanzhou Jianqian perguntou. Embora não seja fácil, não é como se não houvesse esperança neste assunto. Dos 60% restantes, 10% estão com o rei Qi, 10% com o atual primeiro-ministro e 40% com sua majestade. Se o irmão Zanzhou puder convencer sua majestade disso, quase ninguém será capaz de impedi-lo. Mas antes disso, seria melhor para o irmão Zanzhou evitar agitar Fu Menlin, Gou Seuji e Zhang Shougi para evitar problemas desnecessários. Assim que o veredito sair, o irmão Zanzhou pode dormir tranquilo, o Anjen sorriu. Ele só podia oferecer essas palavras de conselho a Zanzhou Jianqian. Afinal, quem estava atrás da promoção era ele. Se ele não pudesse nem fazer isso, ninguém seria capaz de ajudá-lo. Eu entendo. Irmão Jiexin, obrigado por seu esclarecimento. Os olhos de Zanzhou Jianqian se iluminaram enquanto a ruga em sua testa suavizava. Não havia necessidade de ele se preocupar com os 40% do sábio imperador. Os 40% do sábio imperador e os 40% de suas qualificações lhe dariam 80% de chance de sucesso. Isso era suficiente para ele. Pensando assim, Zanzhou Jianqian olhou para Yang Zhao silenciosamente, e a dupla trocou olhares significativos. Como diz o ditado, a mente de um imperador é insondável. Normalmente falando, convencer o sábio imperador deveria ser o mais difícil de todos. No entanto, para Zanzhou Jianqian, era ao invés seu trunfo. A consorte Taizin estava atualmente favorecida pelo sábio imperador, e por ela, o sábio imperador estava até disposto a fazer inimigos com mais da metade de toda a corte real. Enquanto a consorte Taizin falasse por ele, os 40% do sábio imperador eram um feito garantido. Já que o irmão Zanzhou pretende entrar na corte real, como você pretende lidar com Anan? A promoção de um protetor geral não é um assunto pequeno. Se a passagem da posição não for resolvida adequadamente, poderia possivelmente levar a uma lacuna em nossas defesas. Enquanto está tudo bem para o irmão Zanzhou avançar, você deve garantir que nenhum problema surja atrás de você. O Anjen disse. Com seus olhos postos na posição do ministro da guerra, era muito fácil para ele negligenciar a passagem de autoridade pelo exército na fronteira.
Uma falha em garantir uma transição suave de autoridade poderia levar a muitas implicações graves. Se algum assunto surgisse logo atrás de Zanzhou Jianqiu neste momento, seu sonho de se tornar o ministro da guerra seria destruído instantaneamente. Ninguém, nem mesmo a consorte Taizen, seria capaz de reverter a situação então. Qualquer assunto relacionado ao exército não era brincadeira. Enquanto Zanzhou Jianqiu não se tornasse o ministro da guerra, seria sua responsabilidade garantir a segurança da fronteira. Eu trouxe meu sucessor para a posição de protetor-geral do Sul aqui. Zonton, levante-se e cumprimente o Sr. Wans, Zanzhou Jianqiu disse enquanto se virava para o homem musculoso e bronzeado à sua esquerda. Sim, senhor. Com seu nome sendo chamado, aquele homem musculoso rapidamente se levantou em um quase pânico. Parecia que ele nunca havia participado desse tipo de reunião antes. Xianyu Zonton presta respeito ao Sr. Wan. O corpo de Wan Chong subitamente sacudiu violentamente, e ele rapidamente virou a cabeça para dar uma olhada. Então ele é Xianyu Zonton. Muitos pensamentos passaram pela mente de Wan Chong enquanto ele olhava para a figura musculosa e bronzeada. Além de Zanzhou Jianqiu, as duas pessoas que Wan Chong queria conhecer neste banquete eram Xianyu Zonton e Zhang Ventu. Inicialmente, Wan Chong pensou que Xianyu Zonton não estava por perto, mas pensar que o homem de rosto impassível e contido que estava bebendo silenciosamente todo esse tempo era na verdade o futuro protetor-geral do Sul, Xianyu Zonton. Wan Chong avaliou o futuro protetor-geral diante dele. Bronzeado e de ombros largos, o outro homem carregava a disposição poderosa e franca de um homem militar. No entanto, sua expressão impassível parecia sugerir sua falta de adaptabilidade. Na visão de Wan Chong, a outra parte não parecia ser adequada para servir como comandante supremo. Este é o sucessor que Zanzhou Jianqiu escolheu para si mesmo? Wan Chong balançou a cabeça. Cada general e protetor-geral na Grande Tang era um indivíduo excepcional que poderia comandar um exército para manter seu próprio terreno contra qualquer inimigo. Mas Wan Chong não conseguia ver tal qualidade em Xianyu Zonton. Deixando de lado comandantes militares estabelecidos como Fu Menlinsha, Ge Xuan, Gou Seiji e Zhang Shougui, Xianyu Zonton parecia ficar muito aquém mesmo contra Yao Guanyi e seus pares. No mínimo, Yao Guanyi possuía um talento considerável em formações e esquemas, uma qualidade que o homem de meia-idade diante dele era improvável de ter. O sobrenome de Zonton é Xian, mas todos estamos acostumados a chamá-lo de Xianyu Zonton. Ele é um general veterano que está comigo há muitos anos em Anan. Embora sua capacidade não seja igual a outros protetores gerais como Zhang Shougui e Fu Menlinsha, ele possui aptidão em defesa. Uma vez conduzi um ensaio com ele, e mesmo se eu liderasse um exército contra ele pessoalmente e desse tudo de mim no ataque, ainda seria difícil para mim derrotá-lo. Ele é mais do que adequado para assumir minha posição. Além disso, já faz uma década desde qualquer batalha importante em Anan. O que precisa no momento é defesa, não ataque. Dada a habilidade de Zonton, mesmo se Tsang e Elia invadissem, ele certamente seria capaz de se defender com facilidade. Zanzhou Jianqiu bateu nas costas de Xianyu Zonton com alegria. Com um general defensivo como Xianyu Zonton e o exército de 180 mil elites que ele treinou, ele estava confiante nas defesas de Anan. Além disso, dada a paz atual que Anan estava desfrutando, era melhor manter sua posição do que se engajar em ataque. Afinal, quanto mais alguém faz, mais aberturas expõe. Sem mencionar, um general ofensivo também provavelmente estaria cheio de ambição e, portanto, seria mais difícil de manter sob controle. Assim, Zanzhou Jianqiu estava bastante satisfeito com seus arranjos. Através de um general de defesa leal como Xianyu Zonton, Zanzhou Jianqiu seria capaz de guardar seu estabelecimento e solidificar seu poder. Enquanto observava isso de lado, a preocupação de Wan Chong se intensificou. Como um general capaz da capital, o protetor-geral do Sul, Zanzhou Jianqiu possuía um olho afiado em assuntos relacionados ao exército. Ele definitivamente não escolheu Xianyu Zonton por imprudência. Mas isso fez pouco para aliviar os temores de Wan Chong. Zanzhou Jianqiu só escolheu Xianyu Zonton porque ele era um excelente general de defesa que poderia guardar sua base de poder. Nunca em seus sonhos ele esperaria que Xianyu Zonton um dia deixaria o território que ele conhecia bem para tomar a ofensiva. Apenas imagine o que aconteceria se um general especializado em defesa fosse para o ataque, algo que ele não tinha nenhuma expertise. General Xianyu não precisa ficar cerimonioso. Já que o irmão Zanzhou acredita que você tem a capacidade de se tornar o protetor-geral do Sul, não deve haver problema sobre este assunto, o Angen acenou. Ele era um funcionário do governo, não um funcionário militar. Como tal, ele não pensou muito na seleção de Xianyu Zonton por Zanzhou Jianqiu como seu sucessor. O protetor-geral anterior possuía o direito de recomendar seu sucessor. Por exemplo, o atual tutor imperial do príncipe herdeiro, Wu Zongxi, recomendou Ge Xuan, e Fu Menlinsha também recomendou Gou Seiji. Esta era a prática usual. Naturalmente, Zanzhou Jianqiu também exercia esse privilégio. Além disso, este é Wan Chong, jovem mestre Yuan. Não subestime o jovem mestre Yuan só porque ele é jovem.
Com seu prestígio e fama, não há ninguém na capital que não conheça seu nome. Apesar de sua pouca idade, ele já conheceu o sábio imperador. Há menos de um punhado daqueles em sua geração que podem rivalizar com ele. Só haverá benefícios em se dar bem com o jovem mestre Yuan. Inesperadamente, Anzhou Jianqian também começou a apresentar Yuan Shong. Senhor, eu não sou digno de seus elogios. Sou apenas um recruta estudando no campo de treinamento com Vu no momento, e ainda não tenho nenhuma patente militar. Eu não correspondo aos elogios excessivos do senhor, Yuan Shong respondeu rapidamente. Zanzhou Jianqian e Xianyu Zongtong eram ambos figuras influentes no exército, um deles era o futuro ministro da guerra, enquanto o outro era o futuro protetor-geral do Sul. Dada a posição atual de Yuan Shong, como ele poderia possivelmente aceitar tais elogios da outra parte? Jovem mestre Yuan, prazer em conhecê-lo. Em frente a ele, Xianyu Zongtong se virou e se curvou respeitosamente para Yuan Shong depois de ouvir as palavras de Zanzhou Jianqian. Ele era tão educado que Yuan Shong estava começando a se sentir envergonhado. Senhor Xianyu é muito educado. Yuan Shong rapidamente se levantou e se curvou de volta. Zongtong, o jovem mestre Yuan possui meios incríveis na capital. É sua primeira vez entrando em contato com política, então é natural que você não esteja ciente de muitas coisas. Se você se encontrar em uma situação difícil, você deve consultar o jovem mestre Yuan. Anzhou Jianqian gesticulou para Yuan Shong enquanto falava. Irmão Xianyu, o senhor Zanzhou está certo. O jovem mestre Yuan é uma pessoa que pode até mover o rei Song. Não há erro em se aproximar dele, e Yang Zhao interveio também. Ele era o irmão jurado de Yuan Shong. Embora eles não pudessem tornar esse relacionamento conhecido nas superfícies, Anzhou Jianqian estava ciente disso. Dado que Zanzhou Jianqian pensava tão bem de seu irmão, Yang Zhao também se sentiu orgulhoso. Em certo sentido, era de fato sua realização convencer Yuan Shong a se aliar a eles. Jovem mestre Yuan, estarei contando com você no futuro, Xianyu Zongtong disse rapidamente enquanto olhava para Yuan Shong. Como um homem militar puro, esta era a primeira vez que Xianyu Zongtong estava na capital, assim como sua primeira vez entrando em contato com funcionários de alto escalão e nobreza. Embora ele fosse introvertido e reticente, ele definitivamente não era um tolo. O jovem diante dele era o descendente favorecido de um clã prestigioso de generais e ministros. Apenas o direito de nascimento da outra parte o colocava em uma posição muito mais alta do que muitos outros. Era provável que ele se tornasse um funcionário de alto escalão ou fosse nomeado nobre no futuro. Sem mencionar, este jovem também era um gênio raro. Xianyu Zongtong estava ciente de que este jovem humilde em frente a ele era o maior contribuidor para o protetor-geral poder entrar na capital. Somos todos irmãos, não há necessidade de você ser tão modesto, Yang Zhao riu calorosamente. Venham, vamos beber. Saúde! Mais uma vez, taças de vinho se chocaram umas contra as outras, e um clima alegre retornou à sala. Senhor Zanzhou, há uma lacuna nas defesas do Protetorado do Sul no momento. Se Tsang aproveitasse esta oportunidade para atacar, o que o Protetorado fará? O Protetorado do Sul pode manter seu terreno? Subitamente, uma voz discordante soou. Em um instante, toda a sala mergulhou no silêncio. No entanto, depois de ver de onde a voz discordante veio, Yang Zhao, Yuan Zhen, Xianyu Zongtong e todos os outros ficaram pasmos. Jovem mestre Yuan. Zanzhou Jianqian olhou para Yuan Shong, e sua testa se franziu levemente. Ele não esperava que quem acabará de falar fosse Yuan Shong. Shongir, o que você está fazendo? O Sr. Zanzhou é o protetor-geral do Protetorado do Sul. Você acha que ele não teria considerado tal possibilidade? Você acha que é necessário para você apontar isso? Yuan Zhen repreendeu severamente. As palavras de Yuan Shong eram verdadeiramente muito ofensivas. Se tomadas levianamente, ele estava desrespeitando Zanzhou Jianqian como o protetor-geral do Sul. No entanto, se alguém fosse se aprofundar nisso, ele poderia ser considerado como estando amaldiçoando Zanzhou Jianqian. Zanzhou Jianqian havia vindo para a capital cheio de ambição, e ainda assim, Yuan Shong teve que apontar algo de mau agouro neste momento, estragando o humor da outra parte. No entanto, Yuan Shong continuou encarando Zanzhou Jianqian com olhos ardentes. Ele sabia que seu tio mais velho estava pedindo para ele recuar. Mas Yuan Shong não podia fazer isso agora. Era impossível dissuadir Zanzhou Jianqian de se tornar o ministro da guerra agora, ele só veria qualquer um que tentasse impedi-lo como seu inimigo mortal. Por outro lado, o candidato que Zanzhou Jianqian escolheu após profunda consideração não poderia ser mudado tão facilmente. Sem dúvida, Xianyu Zongtong se tornaria o próximo protetor-geral do Sul. Todos os caminhos estavam selados. Assim, Yuan Shong só podia usar sua própria maneira forçada para tentar mudar o destino. Essa maneira poderia ofender e desagradar alguns, mas ele não tinha escolha. A oportunidade já estava em suas mãos. Zanzhou Jianqian, Xianyu Zongtong, Yang Zhao e os generais de Jian estavam todos aqui. Se Yuan Shong não tentasse fazer algo agora, seu coração nunca ficaria em paz.
Fim dos capítulos do 271 ao 273. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!